Então, o nosso tema para hoje é sobre organização, como é que podemos fazer a organização dentro da nossa empresa. E vamos Sim, aproveitar também falar um pouco sobre o organograma, a estrutura organizacional, como fazer uma boa estrutura organizacional da empresa, sobre o layout e arranjo físico, como é que se faz, e finalmente vamos falar também sobre a descrição e análise de cargos, porque normalmente para nós organizarmos uma empresa temos que saber quais são as funções que existem nessa empresa e cada função como é que deve ser exercida, os requisitos de ingresso, a qualificação das pessoas que vão ocupar essa função, mas também repararmos para a responsabilidade que vai ser assumida pela pessoa que vai exercer essa função. Então, a organização é a segunda, normalmente é a segunda função do processo administrativo. O processo administrativo é composto por quatro funções. A primeira é planeamento, aquilo que estávamos a falar no princípio. A segunda é organização. A terceira função é a liderança ou direção. E a quarta e última função do processo administrativo, nós chamamos do processo administrativo, chamamos de controlo. Significa que tudo que acontece dentro de uma empresa tem que ter um planeamento, tem que ter a organização, tem que ter a direção, a liderança e depois tem que ter o controle. Só assim é possível nós gerirmos de forma racional as empresas. Então, hoje vamos introduzir a questão da organização para vermos como é que nós podemos organizar as nossas tarefas, como podemos organizar o funcionamento da nossa empresa. Então, em termos introdutórios, a organização, como havia dito, é a segunda função administrativa e normalmente está diretamente relacionado com aquilo que nós chamamos de estrutura, a estrutura organizacional da empresa. Alguns chamam de organograma, outros chamam de organigrama. Normalmente, a empresa tem que ter uma estrutura em termos de departamentos, tem que ter uma estrutura em termos de pessoas mesmo. Quem que vai ser o presidente, PCA, quem vai ser o diretor de recursos humanos, diretor de marketing. Então, essa disposição de funções tem que ser feita com base numa estrutura. E essa estrutura nós chamamos de organograma. E isso faz parte também da organização. Temos que ter uma boa estrutura organizacional. O outro aspecto importante quando nós falamos de organização é entendermos que só haverá organização dentro da empresa se nós conseguirmos fazer um bom arranjo das atividades que vão ser exercidas dentro da empresa. Temos que saber o que cada um faz. Isso é fundamental, porque se não soubermos o que cada um faz, então qualquer coisa serve. Então, o risco dos funcionários, dos colaboradores, dos colegas fazerem coisas erradas também é maior, porque não tem um arranjo das atividades da empresa. Então, na organização também reparamos para esse arranjo das atividades da empresa. O outro aspecto importante para a organização é a questão da definição dos níveis hierárquicos. Normalmente, uma empresa que funciona bem do ponto de vista organizado, vamos dizer que uma empresa organizada ou estruturada é uma empresa que tem níveis hierárquicos previamente definidos. Temos que saber quem é que faz parte do topo da direção máxima da empresa, quem é que faz parte da direção ou dos setores intermédios, ou mais ou menos do nível tático, e quem faz parte da área operacional. Então, isso é fundamental, definirmos os níveis hierárquicos. E isso nós fazemos também com base naquilo que chamamos de organograma ou organigrama da empresa. Além disso, também temos que ter a capacidade de definir os canais de comunicação que vão ser usados na empresa. Normalmente, uma empresa tem que ter e-mails institucionais, corporativos. Cada funcionário ter um e-mail corporativo. Isso é fundamental. Além disso, tem que se usar celulares ou telefones. Temos que ter telefones fixos empresariais com números corporativos. Número da instituição tem que ser um número corporativo. Então, normalmente, tem que ser um número fixo. Depois pode ter outros números alternativos que sejam móveis. Então, se for para ter números móveis, de preferência temos que ter
os números para todas as operadoras disponíveis no mercado. Então, isso significaria que teríamos um número de celular da Movitel, um número de celular da Vodacom e um número de celular da MCell. Além disso, é importante aqui, nessa dimensão da organização que estamos a falar hoje, que nós tenhamos a capacidade de definir a autoridade e responsabilidade das pessoas que vão exercer essas funções. E para nós definirmos a autoridade e responsabilidade, devemos descrever e analisar os cargos. É isso que nós vamos falar também hoje. Como é que se descreve, por exemplo, um cargo, para antes de contratar alguém, nós sabermos o que é que a pessoa vai fazer, quais são os requisitos para a pessoa desempenhar naquela função. Então, em termos conceptuais, a organização é a segunda função administrativa mais importante do processo de gestão. E, normalmente, sem a organização, as empresas estariam perdidas. Então, é importante que nós organizemos a empresa para termos processos devidamente estruturados para poderem funcionar normalmente. Então, vamos abrir uma sessão para a Graciete expor alguma questão, para avançarmos para o passo seguinte. Não sei se há alguma questão aqui por parte da Graciete. Bedo. Ficou claro? Alô, caríssima Graciete? Sim, dizia eu que percebi, não tem nenhuma dúvida. Podemos avançar. Vamos avançar. Muito obrigado pela confirmação. Então, vamos dar o segundo passo para a nossa aula de hoje. Como havia dito, uma das coisas importantes que tem que existir na empresa é o organograma. O organograma é a estrutura da nossa organização. Então, nós, como funcionários com capacidade, temos que ajudar também a desenhar o melhor organograma para a empresa. E, normalmente, este organograma que eu trouxe aqui é exemplo de um organograma que nós chamamos de organograma linear, onde nós temos, por exemplo, o presidente no topo. O presidente pode ser diretor-geral. Há empresas onde o presidente é diretor-geral, chama-se diretor-geral. Há outras empresas onde o dirigente máximo chamamos de CEO, Chief Executive Office. Outros preferem chamar de PCA, que é presidente do Conselho de Administração. Outros preferem chamar de diretor-geral. Então, depende da empresa. Há empresas que chamam de presidente, PCA, CEO ou diretor-geral. Então, independentemente do nome que nós vamos usar, nós sabemos que esta pessoa é a pessoa número 1 da estrutura da nossa organização. Então, o organograma nos permite saber quem está em primeiro lugar, quem está em segundo lugar, quem está em terceiro. Então, aqui temos um exemplo onde temos o presidente em primeiro lugar, depois temos os diretores, que são diretores de cada departamento, normalmente. Há empresas que estão organizadas em departamentos. Teríamos diretor A, poderia ser diretor de recursos humanos. Diretor B, poderia ser diretor da área da administração e finanças, ou área financeira. Diretor C poderia ser, por exemplo, diretor de produção, ou mesmo diretor de marketing, outra área importante para a nossa empresa. Depois, cada diretor teria os seus colaboradores. O diretor A, por exemplo, teria o funcionário A, poderia ser estafeta, por exemplo, e empregado B, poderia ser segurança, assim sucessivamente. Então, é importante sempre que nós tenhamos um organograma que vai apresentar a estrutura do funcionamento da nossa empresa. Isso não é só para o funcionamento interno. Quando aparece uma pessoa nova para visitar a nossa instituição, normalmente eles gostam de ver o organograma, e de preferência tem que ser impresso ou mesmo a fixar num roll-up ou num quadro grande, para as pessoas que visitam a nossa empresa não terem dúvidas sobre a estrutura da nossa empresa. Outras empresas preferem até colocar fotografias, fotografia do presidente, do diretor e dos funcionários, em função do seu posicionamento no organograma da empresa. Mas é importante sempre que nós tenhamos um organograma para saber qual é a estrutura da nossa empresa. Esse é um dos requisitos fundamentais quando falamos da função da organização dentro
da nossa empresa. Então, não sei se há alguma questão aqui para avançarmos. Podemos avançar, não tenho nenhuma dúvida. Ok, muito obrigado. Vamos continuar. E outro aspecto importantíssimo quando falamos de organização como função administrativa é aquilo que nós chamamos de layout ou arranjo físico. Com certeza a Gracete já ouviu falar de layout, não sei se já ouviu a palavra layout. Não, caríssimo. Ok, então layout normalmente quando nós, por exemplo, queremos fazer a construção de um protótipo ou uma máquina, antes de começar a fazer a construção, desenhamos um modelo. Então, esse modelo é como se fosse uma casa, uma planta, né? Desenhamos uma planta para explicar mais ou menos como é que vai funcionar a construção do edifício. Se for para uma máquina, é para desenhar mais ou menos como é que o carro vai ser construído. Então, o layout é como se fosse uma planta, é um esboço, é como se fosse uma memória descritiva, é como se fosse, por exemplo, uma planta que demonstra mais ou menos qual é a estrutura da nossa empresa. Então, antes de nós organizarmos os gabinetes, o ideal é termos um papel onde nós sabemos dizer que a nossa empresa ou o nosso departamento é composto por tantas repartições e essa repartição vai estar nesse lado, a outra repartição vai estar no outro lado. Então, estamos a dizer mais uma vez que o layout é como se fosse uma pequena planta que nós desenhamos para explicar como é que vai ser feito o arranjo físico lá dentro da empresa, dentro da organização. Então, isso é fundamental. Então, o layout distribui os diversos setores da empresa e permite com que nós exploremos o espaço disponível dentro da empresa. Estamos a reparar aqui a empresa como espaço físico. Então, não podemos apenas colocar as mesas de forma desorganizada. Não. Temos que ter uma estrutura, capitalizar o espaço disponível, a pintura até dos escritórios, as cores falam. Nós temos que escolher as cores em função da nossa marca, escolher aquelas cores que não cansam as pessoas de ver a estrutura da empresa toda hora. Então, dependendo da marca da empresa, temos que jogar um pouco com as cores das paredes. Então, isso faz parte também do arranjo físico. Então, layout é um desenho, é um esquema que nós desenhamos a explicar como é que serão distribuídos os departamentos dentro da empresa. E o arranjo físico é o processo já de alocar secretárias, cadeiras, se tem um sítio onde vai funcionar como copa, temos que organizar, se vamos precisar de uma geleira, temos que decidir onde que vai ficar a geleira, tudo isso tem que estar devidamente organizado. Por isso, o layout e o arranjo físico é fundamental quando falamos de organização. E quando nós temos um bom arranjo físico, nós temos muitas vantagens, temos muitos benefícios quando temos um bom arranjo físico dentro da empresa. Então, a maneira como nós estruturamos os departamentos, isso pode afetar na nossa produtividade. Então, se tivermos um bom layout, um bom arranjo físico, então podemos ter uma boa produtividade, porque será fácil, por exemplo, comunicar dentro da empresa, não será difícil, será fácil localizar, se nós perdemos martelos, outros bens, é fácil encontrar, porque está tudo devidamente organizado. Além disso, diminui a possibilidade de desperdício. Então, isso significa que nós não vamos ter aquele problema de retrabalho. Retrabalho é aquele desperdício de esforço, onde funcionários estão sempre a lutar, a fazer o melhor, mas não muda nada. Continuamos sempre a ter baixo desempenho. Então, nós temos que ter um bom arranjo físico dentro da empresa, estruturar bem os gabinetes para fazer com que não haja esse desperdício. Além disso, graças a um bom layout, um bom arranjo físico, também aparece aquilo que nós chamamos de facilidade. A facilidade na localização dos produtos no armazém, ou mesmo na nossa loja de vendas, e a facilidade também na seleção dos produtos e serviços por parte dos clientes, na área de vendas, porque as coisas estão devidamente estruturadas e organizadas. Além disso, vai melhorar também na comunicação entre as pessoas que fazem parte de vários departamentos. Então, a comunicação é a chave
E nós dissemos várias vezes aqui nesse treinamento que cerca de 90% dos problemas que surgem nas organizações surgem por falhas na comunicação. E nós também podemos falhar na comunicação porque a nossa empresa não está devidamente estruturada. Os departamentos não estão bem organizados, ou não tem ar-condicionado, por exemplo. Os funcionários não têm uma secretária própria. Existem muitas barreiras de um gabinete para outro que dificulta a comunicação. Então, atualmente, no século XXI, existe aquele sistema de open space, por exemplo, onde todos trabalham no mesmo espaço aberto, apenas com biombos. Biombos são aqueles separadores dos gabinetes, ou mesmo a partir de mesas, né? Separamos a partir de mesas os setores, os departamentos. Então, é isso que nós chamamos de layout. Aqui temos o exemplo de um layout. Eu agradecia que a Graciete prestasse muita atenção. Esse layout é layout de uma padaria e antes de começarem a montar a padaria, tiveram que esboçar. Esboçaram onde que vai ser a área do forno, onde que vai ser a porta de entrada com aço, área comercial, escritório, onde que vai estar, área para confeitaria, para produção de bolos, cupcake, essas coisas. Área, por exemplo, onde vai funcionar a casa de banho. Aqui temos duas casas de banhos, uma feminina, outra masculina. Além disso, temos outros espaços, por exemplo, como mesa, forno elétrico, cilindro, depósito para farinha de trigo, aqui onde aparecem os números, né? Então, aqui onde vem um, por exemplo, significa que é depósito para farinha de trigo, porque a palavra depósito para farinha de trigo não ia chegar neste pequeno retângulo. Então, nós usamos legenda. Então, normalmente, todas as empresas têm que ter um layout. Então, tem que ter um layout da disposição dos departamentos em função das áreas. É isso que nós chamamos de layout. É uma espécie de um pequeno mapa onde explicamos onde é que funciona o quê. Isso é fundamental. Então, eu vou abrir a sessão para a Graciete expor se tiver alguma questão para avançarmos para o outro assunto. Até aqui está percebido, não há nenhuma dúvida. Podemos avançar. Ok, muito obrigado. Sim. Então, outro aspecto que eu havia apontado no princípio estava diretamente relacionado com a descrição de cargos. Eu disse que na organização também trabalhamos com essa área de descrição de cargos. Uma das questões que se faz, muitas das vezes, é perceber qual é a importância de descrever bem os cargos. Descrever os cargos significa que nós temos que elaborar os termos de referências para cada cargo. Cada cargo que vai ser exercido dentro da empresa tem que ter um documento que diz que a pessoa que vai exercer aquela função vai fazer isto, aquilo e isto. E as habilidades que nós precisamos são essas para essa pessoa. As aptidões são essas. Os conhecimentos que nós queremos que a pessoa tenha são esses. Nível de formação, as características da pessoa, as competências. Por exemplo, há cargos que normalmente nós não podemos, por exemplo, contratar pessoas que tenham alguma deficiência física, pela natureza da exigência do cargo. Cargos como de segurança, cargos como, por exemplo, de agentes de serviço ou agentes de limpeza. Então, aí nós precisamos de alguém que esteja numa situação, por exemplo, de requisitos físicos estável, uma pessoa que não tem limitações em termos de locomoção, correr, porque são funções que exigem, o trabalho exige essa capacidade física por parte da pessoa que vai exercer. Por isso é importante sempre que nós tenhamos essa capacidade de descrever os cargos, para sabermos quais são as características, as habilidades, as aptidões, conhecimentos e competências que as pessoas que vão ocupar essas funções devem ter. Então, isso é fundamental. E, normalmente, o objetivo dessa descrição de cargos, primeiro, é facilitar o processo de recrutamento e seleção. Com certeza, a Graciete, antes de começar a trabalhar, passou por um processo de recrutamento e seleção na empresa onde trabalha. E esse recrutamento foi aquele processo de divulgação, né, para atraírem pessoal, pode ser por meio de jornal, podia ser por meio, por exemplo, da internet, por meio da televisão, rádio, também podem ser divulgados lá
essas oportunidades de emprego. Depois, as pessoas são sujeitas à seleção, onde nós avaliamos por meio da entrevista, avaliamos por meio da dinâmica de grupo, avaliamos por meio de testes escritos, avaliamos também por meio daquilo que chamamos de testes psicotécnicos, para selecionarmos a pessoa certa para o lugar certo. Então, antes de você lançar o processo de recrutamento e seleção dentro de uma empresa, tem que ter a descrição de cargos, para saber mais ou menos o que é que você vai entrevistar a pessoa. Então, a descrição de cargos também serve para alimentar esses processos de recrutamento e seleção. Mas também essa descrição de cargos ajuda-nos a tomar as decisões sobre o treinamento e formação de pessoal, para decidirmos quem vai beneficiar de um treinamento, de uma formação dentro da empresa. Dependemos também da informação que está na descrição de cargos, porque lá já tem mais ou menos algumas responsabilidades. Podemos querer aumentar as responsabilidades para esses funcionários, então, antes deles subirem, temos que prepará-los, temos que formar e treinar. Então, por isso a formação é fundamental. E a descrição de cargos também nos ajuda a administrar os salários, os incentivos e benefícios sociais. Salários, com certeza a Graciete sabe que salário é uma compensação pecuniária que normalmente, no final de cada mês, o funcionário ou o trabalhador recebe. Os incentivos normalmente aparecem pelo bom desempenho. Quando você tem um bom desempenho, pode ter um bônus. Quando tem um péssimo desempenho, pode ter um desconto. Então, os incentivos podem ser positivos ou negativos. Então, normalmente, os incentivos não vêm sempre. Vêm em função do nível de desempenho da pessoa. Mas também temos os famosos benefícios sociais. Há empresas que dão assistência médica, medicamentosa ao funcionário e à sua família. Há empresas, por exemplo, que dão bolsa de estudo para os filhos dos funcionários. Há empresas, por exemplo, que dão acesso a transporte do serviço para casa. Tudo isso são benefícios sociais que normalmente nós temos que ver também na descrição de cargos, se aquele cargo tem algum benefício social ou não. Além disso, também a descrição de cargos ajuda na avaliação do desempenho do pessoal. Então, antes de avaliar o desempenho, temos que ver o que é que existe lá escrito na descrição de cargos, o que é que a pessoa faz, qual é a responsabilidade, quais são as condições desse cargo, qual é o conteúdo de trabalho da pessoa, o que é que a pessoa faz no terreno. Só assim que nós podemos avaliar bem o desempenho do pessoal. Além disso, a descrição de cargos nos ajuda também a definir alguns mecanismos para proteção, saúde, higiene e segurança no trabalho. Estamos a dizer mais uma vez que é importante reparar para a descrição de cargos, para saber se esse funcionário precisa de botas, precisa, por exemplo, de leite fresco, porque está a trabalhar num sítio onde há muita poeira, por exemplo. Precisa de equipamentos de proteção individual, estamos a falar de máscaras, estamos a falar de abafadores de som, aqueles fones, estamos a falar, por exemplo, de fato macaco, estamos a falar de equipamentos de proteção coletiva, por exemplo, como sinalizações, extintores, sistema de combate a incêndio por meio de água, sucessivamente. Então, tudo isso nós temos que saber se aquele cargo exige que a pessoa ponha botas, capacete ou não, mas tudo isso tem que estar descrito no cargo. Então, estamos a dizer mais uma vez que a descrição de cargos é muito importante e facilita todo o processo de gestão das pessoas dentro da organização. E, normalmente, para nós fazermos análise desses cargos, reparamos para 4 requisitos. Então, ao descrevermos e analisarmos o cargo, primeiro, tem que ter requisitos mentais. Será que essa pessoa, por exemplo, está bem, a sua sanidade mental é boa, uma pessoa que tem essa capacidade de analisar o que é bom, o que é mau, isso é fundamental. Segundo, tem que ter requisitos físicos e intelectuais, a descrição de cargos. Eu disse, primeiramente, que era importante que alguns cargos, por exemplo, não estão abertos para pessoas com necessidades especiais. Pessoas que têm algum impasse, alguma limitação física, podem não aderir a alguns cargos, mas também temos que reparar os requisitos intelectuais. Há algumas funções que exigem que a pessoa tenha 12ª classe ou 10ª classe,
ou a pessoa tenha nível superior, licenciatura, mestrado ou doutoramento, por exemplo, e às vezes alguns até exigem que a pessoa tenha publicado um livro ou mesmo publicado um artigo científico. Então, esses requisitos são requisitos intelectuais, para termos a certeza que realmente essa pessoa tem capacidade para exercer aquele cargo. Além disso, temos que reparar também para o terceiro fator, que são as responsabilidades envolvidas. O que a pessoa vai fazer? Quais são as responsabilidades que vai ter? Então, isso é fundamental. Finalmente, temos o quarto fator da análise de cargos, que é reparar para as condições de trabalho que serão requeridas para o exercício do cargo. Condições de trabalho, reparamos para o quê? Salário é importante. Transporte é importante. Assistência médica medicamentosa é importante. Até acesso a crédito para comunicação, celular, boa internet, um computador, tudo isso é importante. A secretária, o conforto, ar-condicionado para o gabinete onde a pessoa vai trabalhar, se trabalha com uma viatura, por exemplo, da empresa, as condições da própria viatura, tudo isso determinam no funcionamento da empresa, reparando para a descrição de cargos. Então, aqui temos um exemplo da descrição de um cargo ou uma função, e este cargo aqui é do diretor do curso da Universidade Eduardo Mondlane, do curso de licenciatura em Educação Pública. Aqui temos um código, por exemplo, para acompanhar a Gracinda. Vamos usar os números. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Aqui devia ser 6. Devia ser 6. Então, no número 1, temos o título do cargo. Por exemplo, a Gracinda, onde está a trabalhar, poderíamos ter gestor de recursos humanos. Então, o título aqui seria gestor de recursos humanos. Depois, número 2, temos aqui espaço para dizer qual é o código desta função ou deste cargo dentro da empresa. Então, aqui o código é 2.1. Então, nós temos que definir também um código para aquela função dentro da nossa empresa. Depois, no número 3, definimos qual é a unidade orgânica, qual é o departamento onde a pessoa trabalha. Aqui, a unidade orgânica é Departamento de Administração Pública, Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM. Então, nós detalhamos tudo aqui para facilitar localizar onde é que mais ou menos aquele cargo faz parte. Depois, temos que dizer qual é o nível hierárquico. Aqui o nível hierárquico é 4. Então, dependendo da estrutura da empresa, pode ser 1, se for o PCA. Se for, por exemplo, uma pessoa do nível operacional, como guarda, seria um outro nível. Então, isso é fundamental. Depois fazemos a descrição sumária do cargo, o que a pessoa faz, de forma resumida. Planificar, organizar, distribuir e controlar as tarefas e atribuições dos docentes afetos ao curso e o aproveitamento pedagógico dos estudantes do curso. Se a Graciete for a ver, assim como nós apresentamos aqui de forma sumária o cargo, significa que quando lançamos um concurso no processo de recrutamento e seleção, é só tirar aqui o que foi descrito e colocar no jornal, dizermos que nós precisamos de um diretor do curso de licenciatura em Administração Pública para planificar, organizar, distribuir e controlar as tarefas, assim sucessivamente. Essa é a importância de ter os cargos descritos, porque facilita todo o processo de gestão de pessoas. Depois fazemos já a descrição detalhada do conteúdo de trabalho. O que é que vai fazer no concreto? Então, aqui vamos dizer o que vai fazer primeira, segunda, terceira atividade, quarta, quinta, assim sucessivamente. Então, assim, é como se nós estivéssemos mais ou menos a descrever o cargo. Depois disso é que fazemos já a análise. A descrição é para apresentar o que vai fazer a pessoa, qual é mais ou menos o posicionamento dentro da estrutura orgânica, e depois qual é a função em termos concretos. Então, depois disso é que nós fazemos a análise de cargos. Então, na análise do cargo, nós reparamos para os requisitos. Qual é o requisito de ingresso, requisitos mentais, a instrução, formação da pessoa, qual é o nível de formação, qual é a experiência profissional que a pessoa tem que ter para exercer aquela função, quais são as Caríssimo. aptidões. Sim, sim. Desculpa, não posso lhe cortar o fio de pensamento. Peço para ampliar um bocadinho essas letras, não consigo ver. Não consegue visualizar, ok. Eu vou Sim.
Vou compartilhar aqui a partir do Word é mais fácil. Mas é só essa parte que estava Ok, para ok. compartilhar agora. Sim. Consegue visualizar? Aqui não tem problema. Ok. Então vamos continuar com essa estrutura aqui, é mais fácil. Tudo bem. Yeah. Então nós temos que definir claramente quais são os requisitos para a pessoa poder exercer aquele cargo, aquela função. Então reparamos para a instrução ou formação. Normalmente, se a pessoa tem que fazer uma formação superior, qual é a formação, a área de formação, qual é a experiência profissional. Aqui, por exemplo, tem ter pelo menos 3 anos na atividade nessa área. Aptidão, por exemplo, quais são as aptidões que a pessoa tem que ter, isso é fundamental. Além disso, temos que reparar para os requisitos físicos e intelectuais. Se a pessoa, ao exercer a função, vai exercer algum esforço físico. Então, aqui, por exemplo, para essa função do diretor do curso, a pessoa não pode ser uma pessoa doentia, que deve estar muito ausente ao trabalho, tem que ser uma pessoa que faz exercícios físicos, esforço intelectual, aqui também é importante, uma pessoa que tem capacidade, por exemplo, de trabalhar em situação de estresse, isso é importante. As responsabilidades, qual é a responsabilidade pessoal dentro da empresa? Aqui, por exemplo, exige-se sigilo em alguns assuntos confidenciais, comunicação, tem que ser uma pessoa com comunicação aberta e participativa. Além disso, vamos ver outras responsabilidades. No patrimônio, a pessoa vai ter que gerir algum equipamento da empresa ou da instituição, gabinetes de trabalho. Então, isso é fundamental. O ambiente, quais são mais ou menos as condições de trabalho? O ambiente, se há de haver necessidade da pessoa receber um computador, aqui, por exemplo, já tem que ter um computador para poder trabalhar, impressora, fotocopiadora. Tudo isso nós temos que descrever na descrição dos cargos de forma clara qual é o ambiente onde a pessoa vai trabalhar. E em termos de segurança também, qual é a situação da segurança, por exemplo, para ele poder trabalhar, o regime laboral, se vai trabalhar no período pós-laboral ou só no período laboral, ou será num regime de turnos. Há muitas empresas que usam o regime de turnos, por exemplo, que normalmente exige essa mudança rotineira com os outros colegas. A remuneração, como é que será feito o pagamento da remuneração, o vencimento que a pessoa vai receber. Tudo isso entra na descrição e análise de cargos. Então, essa era a parte final da nossa aula hoje. Gostaria de perceber se a Graciete tem alguma dúvida para podermos encerrar. A Graciete tem alguma questão aqui na descrição de cargos para podermos esclarecer se tiver uma dúvida e encerrarmos a nossa sessão. A aula de hoje é quase o que vivemos todos os dias. Sim, sim. Então, não tenho nenhuma dúvida. Ok, ok. Não tenho nenhuma dúvida. Então, muito obrigado, caríssima Graciete, e vamos nos encontrar na segunda-feira. E na segunda-feira vamos falar sobre o método do quadro lógico, que é fundamental para verificar e planificar algumas atividades. Tá certo. Obrigado. Obrigado e bom final de semana. Obrigado, igualmente.